profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa. Sem temor, o escape, o descanso, a cura, a recompensa. Sem temor, o escape, o descanso, a cura, a recompensa. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Amém. Que nós possamos sempre lembrar que Ele é o nosso escape, amém? Que nos tempos de guerra a gente não pode parar, que quando nós nos sentimos cansados a gente não pode desistir e que nós devemos perseverar, porque quando nós adoramos a Deus, o mundo espiritual começa a se mover, amém? Nós cantamos que Ele é o nosso caminho no deserto e que nós não vamos parar de lutar. E agora nós vamos adorar a este Deus, dizer o quão grande Ele é, o quão grande esse Deus é para nós. E quando nós fazemos isso, nós começamos a desbloquear algumas coisas no reino espiritual, amém? Amém? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que quando nós levantamos as nossas mãos para adorar a Deus, coisas começam a acontecer em nossas vidas? Promessas começam a ser desbloqueadas, vitórias começam a chegar em nossas mãos, mas não só isso, transformação começa a acontecer em nosso interior. E o velho homem começa a morrer cada vez mais. Você não veio aqui para buscar uma revelação. Você não veio aqui para querer uma bênção de Deus. Se você veio com essa motivação, eu quero te dizer, você veio com a motivação errada. Nós viemos aqui para adorar a este Deus. Nós viemos aqui para servir a este Deus. Não é para nós. Esse culto não é para você se sentir bem. Não é para a sua semana ficar ótima, maravilhosa. Esse culto é para Deus. É para adorar a Ele. E quando nós abrimos a nossa boca e dizemos que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, e que eu vou cantar quão grande é este Deus, o céu se abre em mim. E as bênçãos do Senhor são derramadas como consequência. Não motivação, mas como consequência. Então que nós possamos abrir a nossa boca e adorar a Deus como nunca antes. Você tem um problema? Você está com alguma dificuldade? Então adore a Deus. E com a sua adoração você vai vencer essa dificuldade. Você vai romper este peso do pecado. Com a sua adoração a transformação vai acontecer. Com a sua adoração o céu vai se abrir e as coisas vão começar a ser diferentes a partir de hoje. Com a sua adoração o Senhor se levanta do seu trono e diz: eu quero ouvir a minha igreja cantando quão grande eu sou. É necessário que nós declaremos isso diante de Deus, amém? Vamos cantar em uma só voz. Creio que a maioria conhece essa canção. Então que você abra a sua boca e cante mesmo. Ah, mas eu sou desafinado. Não importa, você não está cantando para homens. Você está cantando para o Deus Altíssimo, que se faz presente aqui. E Ele quer tocar o seu coração. Basta apenas você abrir para Ele. Ele está aqui. Quão grande
Declare isso novamente ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande Todos verão, amém? Todos verão quão grande é o nosso Deus. é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sob todo nome eu sei, tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande
grande é o meu Deus. Ele é maior do que as dificuldades. Ele é maior do que os seus problemas. Ele é maior do que a dificuldade que você tem na sua família. Ele é maior do que o seu pecado. Ele é maior do que qualquer autoridade nessa terra. Ele é maior do que qualquer enfermidade nessa terra. Ele é maior. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. E Ele está aqui para fazer milagres, para abrir caminhos no deserto, para tocar os nossos corações. Então nós declaramos quão grande é o nosso Deus, quão grande é este Deus, aquele que é o princípio e o fim, aquele que é o alfa e o ômega, que não foi criado, mas sempre existiu. Este é o grande Deus a qual nós servimos, o Deus que disse haja luz e houve luz, o Deus que disse haja vida e houve vida, mas não vida em pequenez e vida em abundância. Esse é o nosso Deus que declara vida em abundância. Onde há sede, Ele declara rios de água viva, água que não dá mais sede, mas aquilo que nos sacia. É esse o nosso Deus, aquele que mata a nossa fome e sede por justiça. Este é o nosso Deus. Quão grande é este Deus, entronizado no mais alto trono, e do seu trono fluem rios de água viva. E estes rios estão fluindo neste lugar. Sinta o fluir do rio de Deus neste lugar, porque nós, quando cantamos quão grande é este Deus, nós declaramos: não há nada maior que é o Senhor, não há nada maior do que o Senhor, não há nada em meu coração que seja maior do que o Senhor. Quando nós declaramos quão grande é este Deus, nós declaramos que nada é maior do que o nosso Deus. Nada pode nos separar deste amor. Não há nada. Sinta os rios do Senhor fluindo neste lugar, porque Ele está aqui. Quando nós declaramos quão grande é este Deus, os milagres começam a acontecer, as almas começam a se quebrantar. Quão grande é este Deus, quão presença está neste lugar, quão grande, quão pesado é a presença do Senhor neste lugar. Oh Pai, nós queremos ver o fogo do Senhor queimando os nossos corações, queimando os nossos pecados, Jesus, e trazendo o ouro puro, Pai, que é a nossa adoração. Quão grande é o Senhor. Nós não cessaremos de cantar, nós não cessaremos a nossa adoração, nós não pararemos de lutar, porque o Senhor é grande. O caminho no deserto, a luz na escuridão, o amor que não falha, a ponte para o precipício. Este é o nosso Deus. Quão grande é o Senhor. Grande é a sua misericórdia, que dura para sempre. Grande é a sua justiça, que não falha e nunca tarda, mas ela acontece no tempo certo. Grandes são as promessas do Senhor para nós, e nessa noite nós queremos tomar posse disso. Nós não cansaremos mais. Nossas forças serão renovadas dia após dia, porque é isso que o Senhor nos promete. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, porque é isso que o Senhor nos promete. Não há doença que o Senhor não possa curar, porque é isso que o Senhor nos promete. Não há homem ou mulher estéril que o Senhor não possa dar filhos. Não há cego que o Senhor não possa fazer enxergar novamente. Não há coxo que o Senhor não possa fazer andar perfeitamente. Não há identidade quebrada que o Senhor não possa restaurar. Não há identidade
identidade quebrada que o Senhor não possa restaurar. Então nessa noite, Senhor, nós clamamos: faça e opere os seus milagres neste lugar, que os teus anjos venham agir, porque nós declaramos: grande é o Senhor, e maior do que tudo está o seu nome, mas acima de todo nome é o seu, e maior do que todos é o Senhor. E as palmas louvam ao Senhor com fé, crendo que os milagres estão acontecendo neste momento. Santo, santo é o Senhor, glorioso, grande em poder, em majestade, misericórdia. Não há outro que se compare a ti, Jesus. Você continue sendo abençoado, amém? O Senhor está aqui, isso é só o início. Amém. Chama as crianças e já ficam apostos, né? Para nós orarmos. Glória a Deus. Nós vamos interceder, né, pelas crianças, que o Senhor continue trabalhando no coração e na mente deles. E estenda suas mãos aqui para cima. Amém. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por cada vida, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem propósito em cada uma delas. E nós sabemos, Deus, que o Senhor é que ensina, o Senhor é que dirige. Senhor, pedimos a tua proteção, que nenhum deles, ó Pai, venham, Senhor, se deixar, Senhor, ser levados pelas coisas deste mundo. Que o Senhor ajude os seus pais a ensinar, a educar, e que eles venham, Senhor, cada dia mais estar querendo o Senhor. Ah, Senhor, só o Senhor pode colocar no nosso coração esse desejo. E nós sabemos, Senhor, que mesmo crianças o Senhor pode usar. E nós pedimos a Ti que o Senhor continue trabalhando na vida deles, que seja uma aula abençoada, que o Senhor faça com que não tenha nenhuma distração, que eles possam receber do Senhor como semente a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No próximo sábado, no dia 30, às 15 horas, o grupo de homens tem preparado, né, para as mulheres um tempo especial aqui. Então, vocês que são mães, que vão estar aqui recebendo essa homenagem, então será às 15 horas. Infelizmente, eu não estarei, porque é o dia do aniversário da Verônica, né? E a gente não encontrou outra data para poder fazer esse evento. Na verdade, acabou se dando uma confundida, né, nas datas. Mas, independente disso, venha você que é mãe, amém? Participe desse momento. Acho que é muito importante. Os homens fizeram com tanto carinho, né? Quiseram fazer essa homenagem às mães. Então, que você esteja participando, tá bom? Que vocês venham fazer parte disso. Nós temos o pai do Murilo que está nos visitando, né? A esposa dele. Pode ficar em pé só para o pessoal. Eu sei que a maioria já conhece, mas tem uns irmãos ainda que não viram. Então, eles são lá de Pernambuco e estão nos visitando. Marcos e Vera, sim.
Aí eles estão nos visitando e nós somos gratos pela visita de vocês. Então, dê uma salva de palmas, né, pela vida deles. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Pode se assentar. Você vai agora receber a palavra de Deus. Você vai se conectar a ela? Você vai receber como uma conexão, uma extensão do que Deus vai falar a você. Quem estava na chácara sabe que eu ministrei sobre isso. Você precisa se conectar com essa palavra. Porque se você não se conecta, nada muda na sua vida. Como eu ministrei aqui agora há pouco. Essa roupagem você recebe se você se conectar e tiver atitude. Então você vai receber agora uma palavra de Deus. Se conecte a ela, porque ela quer se conectar a você. Amém? Graça e paz, boa noite. Glórias a Deus. É fácil de entender essa questão da conexão, né? Hoje nós estamos sem internet, não tem conexão para quem não está aqui para ouvir. Né? Deu um probleminha aí na região, então nós não estamos transmitindo porque tem algum problema aí na região que não dá para transmitir o culto. Então fica fácil da gente entender essa questão da conexão. Mas você que está aqui, né, você tem toda a liberdade para se conectar com aquilo que Deus quer falar com você. Então, antes da gente ir para a mensagem, eu gostaria que, se você trouxe a sua oferta, fique à vontade, o irmão Edson trouxe aqui o gasofilácio. Se você não trouxe, não pode, fique à vontade também, não se sinta constrangido. É um momento que nós fazemos no domingo, porque faz parte do culto no domingo. Aí alguém pode perguntar assim, mas pastor, por que você não faz a oferta de quarta também? Sabe por quê? Porque é vocês mesmos que estão aqui de quarta. Então não vejo necessidade de você pedir, né, tirar uma oferta, sendo que no domingo você está aqui. Então, eu nem falo nada disso em outros cultos. Só no domingo que faz parte aqui, que está todo mundo aqui. Amém? Mas fique à vontade. Então, se você trouxe sua oferta de alegria, de prazer, você pode ficar à vontade. Amém? A palavra de Deus em Provérbios 3, eu gosto muito, muito mesmo desse versículo, em Provérbios 3, no verso 9, que diz assim, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. No verso 10 tem essa promessa do nosso Deus, que fala, né, quando a gente honra o Senhor com as primícias da nossa renda, os nossos celeiros eles se encherão fartamente e transbordarão. Né, ele transborda. Nós vivemos num mundo de crise, né, de tudo quanto é lado. Né? Crise espiritual, crise na família, crise política, crise. Para tudo que é lado que você olha, tem crise. Mas o Senhor, Ele nos guarda no meio da crise. Ele faz milagres no meio da crise. Né? Então, nós temos que obedecer a palavra de Deus. E falo para você, quando você for ofertar, faça com alegria. Faça com... Se você não tiver com seu coração feliz, alegre, Deus não precisa do dinheiro. Ele só quer o seu coração. Só o seu coração. Quando Jesus ele falou para aquele jovem rico vender todas as coisas dele e
dar aos pobres e seguir ele, Jesus não estava interessado que ele ficasse pobre, de jeito nenhum. Jesus, ele queria o coração daquele jovem, daquele homem rico, porque o coração dele estava pegado naquele dinheiro. Ele era o maior religioso, né? Quando Jesus começa a falar para ele dos mandamentos, ele responde assim, né, tão corretamente. Ele era um sujeito crente, né, aparentemente. Porque todos os mandamentos que Jesus perguntava para ele, ele falou, não, isso eu faço. Jesus fala para ele. Acho que a pilha está fraca, hein? Falta uma coisa para você. Vende os seus bens, dê aos pobres, siga-me. Aí ele se entristeceu e largou Jesus e foi embora. Então o coração dele não estava em Jesus, estava nas coisas. Eu sempre falo aqui que Jesus, ele não está, ele não quer, né, ou seja, não é errado a pessoa ser rico. O que é errado é a pessoa colocar o coração na riqueza. Não é errado você sonhar em ser uma mulher grandiosa, um homem grandioso. Nós estudamos aqui na reunião de homens ontem, quem não veio perdeu. A lição 13 do livro que nós estamos estudando. A grandeza do homem. Não é essa grandeza que o mundo prega, a fama que o mundo prega, mas é a grandeza de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não é a grandeza de um grande estrela de futebol ou do cinema, mas é a grandeza de um homem e de uma mulher que verdadeiramente serve ao Senhor, de coração, e que adora o Senhor. Essa grandeza que o autor fala na lição, sabe? E eu fico pensando nisso. Nós queremos ser grandes, mas grande na presença de Deus. Queremos ser próspero, mas para glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, às vezes nós estamos com os nossos pensamentos totalmente na contramão. Queremos isso e aquilo, queremos ganhar o mundo, mas não queremos dar o nosso coração para Deus. E aí nós ficamos patinando no barro, não sai do lugar. Cansa, desanima. Porque o nosso coração às vezes não está no Senhor. Então, faça com alegria, faça tudo para o Senhor com muita alegria, com muita alegria. Quando você vai orar, entrega verdadeiramente seu coração ao Senhor. Quando você vai ler a palavra, fala para o Espírito Santo falar com você. Dá entendimento. É maravilhoso. E você vive despreocupado. Está a maior crise, né? Nossa, está uma crise, está tudo muito caro, está tudo não sei o quê. Mas o Senhor, Ele manda o maná do céu para nós. Amém? É Ele que faz milagre. Então, quando você fizer, não faça com seu... E nem com medo, sabe? Eu vou dar o dinheiro, porque se eu não der, Deus vai mandar os gafanhotos do inferno vir comer minha... Não faça isso. Não faça com medo. E também não faça com ganância. Eu vou dar, porque se eu der, Deus vai me dar o dobro. Para com isso. Deus não está nisso. Deus está querendo somente o seu coração. Quando a gente entrega o nosso coração para o Senhor, Ele cuida de tudo. Amém? Então faça isso, ora, pede entendimento para o Senhor. Amém? Então honrar o Senhor, no verso 9 de Provérbios 3, honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Quando se fala em primícia, como é que você dá o primeiro tempo do seu dia para o Senhor? Né? Quando fala em primícia, nós precisamos levantar da cama já conectado com o Senhor. Talvez o tempo é tão corrido, né, para muitos. E eu glorifico a Deus de manhã, porque de primeiro eu ficava uns 15 minutos antes de sair para trabalhar, né, orando.
E era tão pouco, quando começava a ficar bem gostoso, eu tinha que sair, porque senão eu perdia o ônibus. Mas eu corria lá, me trocava, ia para um canto lá, orar mais um pouco e ler um trechinho da palavra. E daqui a pouco já estava dando a hora de trabalhar, era tão pouco. Agora eu levanto de manhã, eu falo, Deus, muito obrigado, porque agora, inclusive amanhã é um dia que eu não gosto muito, porque nós vamos para hidro, né? Estou fazendo hidro com a minha esposa, né? Então levanta mais cedo e tem que ir, porque tem um horário. Então eu levanto cedo, mas aí daquela hora eu tenho que ir. É a hora que eu queria ainda estar na presença do Senhor. É a primícia, é o primeiro tempo do dia. Mas faz parte, né, meu amor? Eu sei que Deus se agrada com isso, porque eu vou com você, né, a pé, com ela, né? E para voltar eu trago a mochila de roupa molhada dela, que é um pouco pesado, né? Então eu vou com ela, além de fazer bem para mim, né? Dar uma caminhada, fazer a hidro com ela, porque já passei dos 30, né? Então já fico com os joelhos, as juntas assim, meia coisa. Precisa fazer né, uma hidroterapia. E aí faz bem para mim, e daí faço bem para ela também, que nós vamos batendo papo, né? E depois a gente, na volta, eu pego a mochila dela e põe nas minhas costas também. Né? Porque, afinal de contas, eu sou seu cavalheiro, eu, né? Amo você. Faz tempo que eu não faço declaração aqui, né? Viu ela orando por mim hoje aqui? Me abraçou aqui, ó. Estou muito abençoado. Então, se prepara. Abra a Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 25. Livro de Mateus. Querido, hoje eu não estou com a NVI, viu? Hoje eu estou com a minha velha Bíblia, que eu faço propaganda dela aqui sempre. Então, Mateus 25 é uma parábola que Jesus, ele falou. Aqui eu queria que a gente pudesse ler, para a gente poder conversar sobre essa parábola das 10 virgens. E quero deixar como tema dessa pregação a reserva do azeite. Você tem reserva no azeite ou você só veio com o seu azeite na sua lamparina e não tem mais nada? Ou você trouxe uma reserva? Você vive com uma reserva do lado? É disso que eu quero falar hoje. Amém? Então vamos ler aqui. Gente do céu, ainda bem que não está sendo gravado. Assim estou enxergando melhor do que o óculos, está embaçado aqui. Jesus cura a visão. Agora sim. Estou muito feliz de ver vocês aqui hoje. Domingo não teve o culto aqui, né? Então, a gente fica com saudade. A parábola das 10 virgens. Jesus, então, falando, né, aqui. Então, o reino dos céus, Mateus 25, viu? Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Gostou desse além? Né? Eu fiz questão da gente gravar isso, né? No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. As prudentes, elas levaram, então, mais azeite além daquilo que estava nas suas lamparinas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas
aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Vamos orar mais uma vez? Se você puder ficar de pé. Eu sei, creio que Deus já falou com você através da introdução do culto, através dos louvores, das ministrações que já houve aqui. Mas Deus quer falar mais ao nosso coração. E eu peço que você ore, pede para o Espírito Santo te encher. Falar com você, te dar entendimento e te mostrar a condição espiritual que você está vivendo. Porque só Ele pode fazer isso na sua vida, não sou eu. Somente a palavra dEle, somente o Espírito Santo. Amém? Então vamos orar, peça para Ele. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. Agradecer ao Senhor pela igreja, pela vida dos meus irmãos que se encontram aqui reunidos na Tua presença. E onde há, Senhor, duas ou mais pessoas, o Senhor diz que ali há, Senhor, a manifestação do Senhor, a bênção do Senhor. E eu quero, Pai, pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar, Pai, os nossos corações, as nossas mentes, as nossas almas. Aqui está um povo, Pai, que veio buscar a Tua palavra, buscar a Tua face, a Tua presença. E onde a glória do Senhor se manifesta, Senhor, assim como foi na vida de Moisés. Meu Deus, quando ele esteve na Tua presença, ele desceu de lá com o rosto, Senhor, brilhando com o brilho da glória do Senhor. E naquele dia, Jesus, quando o Senhor estava no monte com Pedro, João e Tiago, Senhor, ali eles puderam ver, Senhor, Elias, Moisés, com o Senhor, e a voz do Senhor se manifestou ali, e eles ficaram glorificados, Senhor, junto contigo. E eu peço que o Senhor venha manifestar essa glória aqui nessa noite. Meu Deus, perdoa os nossos pecados. Verdade é, Senhor, que não somos dignos de nada. Somos pecadores, mas a Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça, Pai. E é nessa fé que nós clamamos ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, e nos renova, como foi dito aqui. Não queremos viver mais, Senhor, como o velho homem, o homem do pecado, o homem destruído, falido. Nós queremos viver como filhos de Deus, como aqueles que resplandecem a Tua glória, através da nossa vida, da nossa família, onde quer que nós estejamos, Senhor. Que o Teu nome seja honrado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Aqui, vamos ler passo a passo novamente. Quando Jesus está falando sobre o reino dos céus, que é semelhante às 10 virgens, que tomando as lâmpadas saíram ao encontrar-se com o noivo. Quando a gente olha assim, essa questão que Jesus está falando sobre esse encontro com o noivo, nós precisamos entender como que era um casamento nessa época, lá na Palestina, lá em Israel, como eles tinham as práticas, a cultura deles nessa questão. Então, a noiva, ela se preparava para o noivo e tinha até
como se fosse uma procissão, né, que acompanhava a noiva, ela tinha ali as madrinhas, enfim. Era algo assim que Jesus está falando isso para esse povo, né, para poder ficar mais fácil para entender como que é o reino de Deus, como que é a vida, né, do cristão, a vida da igreja, como nós devemos nos comportar. Então ele fala dessas 10 moças, dessas 10 jovens, virgem, e aí ele começa então a explanar a explicação dele. Ele fala assim que essas moças, essas virgens, elas tinham as 10 lâmpadas e elas saíram ao encontro do noivo. Então já dá para entender aqui que havia, né, a questão de um casamento. Gente, além da internet, está meio esquisito. Será que é a pilha, Léo? Vê a pilha lá no... Nunca fez isso? Nós precisamos fazer um investimento aqui na parte de som técnico. Viu as placas lá como ficou bonita, né? Glórias a Deus. Então eu quero continuar falando sobre essa questão, sobre esse noivo, sobre essa questão que Jesus está explicando dessas moças. Amém. Então, a gente percebe aqui que as moças, as virgens, elas tomando as suas lâmpadas, elas saíram ao encontro do noivo. Então, as 10 foram ao encontro do noivo. Só que 5 delas eram loucas, eram nécias, e 5 eram prudentes. Veja bem o verso 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. É por isso que eu quero agora me atentar com você sobre a reserva do azeite. O que acontece com uma pessoa que às vezes ela até é cristã, ela até vai na igreja, ela até participa das coisas da igreja, mas ela não é prudente com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Então essas moças, essas virgens, elas saíram junto com essas 5 prudentes, só que elas não levaram o azeite de reserva. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, né, que estava iluminando a luz ali, a lamparina, vamos dizer assim, naquela época, não tinha luz elétrica, levaram o azeite nas vasilhas. Eu fiquei pensando sobre essa questão e quero conversar com vocês sobre isso, sobre o que esse texto ele fala conosco nesses dias atuais, na nossa vida, na igreja, né? O que acontece com tanta gente fracassada na vida, né? Principalmente na vida espiritual. Eu creio, e creio fundamentado na palavra, que quando a nossa vida espiritual ela não está bem, nada ao nosso redor vai bem. Sabe? Porque quando nossa vida está alinhada com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com a vontade de Deus, mesmo que há uma dificuldade, mesmo que há lutas, porque existem, né, nesse mundo, na nossa vida, Jesus mesmo falou assim, que no mundo nós teríamos aflições, mas era para ter bom ânimo. Mas quando nós estamos alinhados com Ele, alinhados com a vontade dEle, nós vencemos, porque Ele falou assim, eu venci o mundo. Agora, às vezes a igreja, né, eu falo na igreja brasileira, a grande parte, né, da igreja, não estou falando que é todo mundo, mas a grande parte da vida espiritual de muita gente
tem fracassado e as pessoas, muitas vezes, acaba o seu azeite, né, que ela tem, e ela acaba vivendo nas trevas. Porque quando não tem luz, há escuridão. Então, queridos, o que Jesus está mostrando aqui sobre essa parábola é que nós precisamos, além da nossa vida estar alinhada com Deus no nosso dia a dia, nós precisamos estar sempre abastecendo a nossa vida com o Espírito Santo. Todos os dias, em todo o tempo. Porque quando nós estamos vivendo uma vida sem zelo com as coisas de Deus, estamos esperando algo de Deus, e muitas vezes Deus não vai fazer naquela hora que esperamos, Deus não vai fazer as coisas do jeito que a gente quer, porque Ele sabe o melhor para a nossa vida. Então, nessa espera, nós fracassamos. Nessa espera, o nosso azeite acaba. Por isso que quando nós precisamos perseverar na fé, quando nós precisamos ir mais além, ainda que nós não estamos vendo nada ali, sabe? Nós precisamos então olhar para a nossa vasilha e falar assim: opa, a minha luz aqui está apagando, o meu azeite aqui do meu lampião está apagando, mas eu tenho aqui para encher de novo. E aí você se renova de novo. Aí você vai mais além de novo. Então, por isso que nós precisamos nos atentar com as coisas de Deus nesses dias e dar atenção para as coisas espirituais mais do que qualquer outra coisa. A gente olha no texto, quando esse noivo ele chega aqui, no verso 5, veja bem, e tardando o noivo, Jesus vai voltar. Nós estamos esperando esse noivo? E como estamos a nossa vida? Né? Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Aqui está falando que todas, tanto as prudentes quanto as nécias, né? Tem versão que fala que são as loucas, né? Então, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Porque muitas vezes na nossa caminhada, né, a gente vai lutando, e muitas das vezes a gente até fica cansado. Só que lá no fundo há azeite, há vida de Cristo em nós, há esperança em nós. E é nesse momento que nós precisamos nos abastecer com aquilo que está na nossa reserva, na nossa vasilha. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. É o noivo que está chegando. Alguém gritou: é o noivo que está chegando, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as lâmpadas, as suas lâmpadas. Você imagina, né? Elas estão ali sonolentas, talvez cochilando, esperando. E aí alguém dá o grito, fala que o noivo está chegando, e elas, apavoradas, acordam ali e preparam alarmado as lâmpadas. Só que a lâmpada das nécias está fraca. Não tem azeite quase, está no final. Você já, quem morou na roça, quem viveu na roça, que nem eu, né? Até uma certa idade, era rapaz, não tinha luz elétrica onde a gente morava. Então a lamparina, a gente usava lamparina, né? Não sei quem sabe o que é lamparina, é um recipiente, e lá a gente colocava querosene. E tinha um pavio de um pano velho ali, que a minha mãe colocava, e acendia, né? Ficava aquele foguinho assim, para alumiar ali. E
Quando o pavio ficava já meio queimado, aquela luz, o fogo, ele diminuía, tinha que dar uma batidinha assim para aquele carvão cair, para, né, puxar um pouco o pavio para cima, para a lavareda aumentar um pouquinho. Só que quando a querosene estava acabando, lá no fundo da lamparina, o fogo vai diminuindo. Até acabar mesmo, ele não acender mais. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa vida, nós precisamos estar cheio do azeite de Deus, cheio do óleo de Deus, para que a nossa chama se mantenha acesa. E como que nós vamos fazer isso? Orando, clamando, lendo a palavra, pedindo para o Espírito Santo ajudar a gente. Porque Jesus, quando ele foi, antes dele ser preso e crucificado, ele chamou seus discípulos e falou assim: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Porque havia a promessa do Pai, que lá em Atos dos Apóstolos, que derramaria o Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Então era necessário que Jesus fosse para que o Espírito Santo viesse. E esse Espírito de Deus está aqui nessa noite. E ele é o azeite que você precisa para que a sua chama se levante, se acenda e que você possa encontrar o noivo. Para que você possa ter alegria, para que você possa ter vida, para que você possa ser feliz. Porque só Jesus dá felicidade, só Ele dá alegria para nós. Nós vemos aqui no texto, quando ele está falando assim, que elas, no verso 7, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas vasilhas. No verso 8 está dizendo assim: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Como é que está a nossa vida espiritual? Está apagando? Porque se deixar apagar, vai virar trevas. E como é triste ver pessoas vivendo nas trevas. Não sei se você conhece. Essa semana, eu estava conversando com um homem. Não tinha muita amizade com ele, assim. Mais cumprimentar e tal. Eu não sabia nada da vida dele, e nem ele da minha também, né? Porque a gente não tem um relacionamento, assim, de amizade. E aí ele veio conversar comigo, e quando ele veio, falou que precisava falar comigo, ele veio tremendo, né, com ar de choro, e se abrindo o coração, falando para mim assim, que ele estava indo embora de casa, porque o casamento dele não deu certo, casamento de 20 anos. E eu pude olhar no olho dele, assim, ver a tristeza dentro do olho daquele homem. E com certeza deve estar também no olho no coração da mulher dele. E tem 2 crianças. Você percebe como que quando falta o azeite, como que a pessoa vive na escuridão? A vida completamente falida. Deus não predestinou a nossa vida para ser uma falência, não. Ele nos criou para ser homens e mulheres de Deus que vence, que luta, que tem vida com Cristo, que anda de cabeça erguida, se chorar, chora de alegria, mas não de tristeza, não de derrota, não de perdas, principalmente da coisa mais preciosa que existe, que é a família.
Glórias a Deus, né? Como Deus é bom fazer essa mesa e esse negócio é falhar para a gente comprar um novo, porque Ele merece um novo. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ele merece algo novo aqui, ó, um som novo, uma mesa nova, microfone novo. Você sabe que não é... Às vezes a gente fala assim, nossa, mas poxa, né? É o inimigo. Não, tem muitas coisas que não é o inimigo, não é Deus fazendo, que é para a gente se mexer. Você sabe aquela pessoa acomodada? Ah, tá dando para levar. Não, tem que fazer o melhor para Deus. Marilene não está por aqui não, né? Está lá em cima? Ah, tá. Ia perguntar para ela se está bom o som aqui ou não. Mas, só para descontrair, nós precisamos realmente arrumar o som aqui. Então nós olhamos para o texto, então tem muita coisa boa para a gente aprender aqui sobre essa questão do nosso azeite. Quando a gente não busca, não se enche, não se alimenta profundamente da palavra de Deus, a tendência do nosso azeite, devido às dificuldades que a gente vive. E olha, eu vou falar uma coisa para você. O mundo, ele, de todas as formas, ele tenta tirar você do caminho. Ele faz você não ter tempo. Ele coloca outras coisas no caminho para te distrair, para você não ter tempo. Para você só ficar com aquele recipiente que você crê, que você é um crente, só que você não tem reserva. Porque a reserva você vai se encher ali, né, do tempo que a gente gasta com Deus. Isso, não estou falando que você precisa estar na igreja todo dia, o dia todo, orando. Sim, nós precisamos estar nos nossos cultos, mas não estou falando porque que é só aqui, não, é no seu dia a dia. Aonde você estiver, você pode estar passeando, você pode estar tomando um banho de mar, lá na praia, e você pode estar se enchendo do azeite do Senhor, adorando Ele. Estava comentando aqui ontem, na quinta, no feriado, eu e a minha amada fomos dar um rolê, né? Um passeio, rolê, né? Eu e ela, né? E daí, né? Quanto que está o quilo do café, hein, gente? É caro, né? Mas ela falou para mim assim, meu bem, eu vi lá em Jundiaí, sabe, tem um lugar lá, uma fazenda, que tem um café lá, né? Falei, então vamos, meu amor, né? Vamos lá, vai ficar passando vontade de tomar esse café, não, vamos lá. Né? O Matheus estava na casa do Pedro, né? E nós foi, né? Aí ficamos lá e tal, né? Pá. Deus ficou triste? Deus ficou triste com isso? Eu não estava aqui na igreja. Eu estava lá em Jundiaí com ela. Deus ficou triste? De jeito nenhum. Aí tal, tomamos aquele cafezaço, né? Depois ela falou assim, eu vi na internet que aqui tem um jardim botânico, queria ir lá. Falei, então vamos, né, meu bem? Vamos lá. Ir lá andando e tal, e oramos junto lá. Glorificamos a Deus ali. Isso é encher do azeite do Senhor, é manter o fogo aceso. Amém? Sabe, a vida com Jesus é gostosa. A vida com o noivo dá alegria. Isso é maravilhoso, gente. Então, a receita para você nessa noite, pena que não está sendo gravado para quem pudesse ver lá onde estivesse. Porque a receita de uma vida de alegria, de uma vida de luz, é estar com a nossa reserva do azeite. Você tem reserva? Se você não tiver, eu vou te falar para você. Arruma correndo uma vasilha. E enche do azeite do Senhor. Para você ter alegria com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos.
para você ter alegria onde você estiver, para você ter esperança, para você ser forte na hora que vem a tempestade. Sabe, Deus vai fazer você como uma águia voar. Eu fiquei sabendo que a águia, quando tem uma tempestade, a águia ela é capaz de voar para cima da tempestade. Eu gosto das ilustrações, né, dos estudos que eles fazem sobre a águia. Eu sou apaixonado por essa ave, né, porque ela dá muitos exemplos para nós, né? Os estudiosos falam que o casal de águia não se trai, marido e mulher, até morrer. Eles criam os filhos e eles fazem um ninho no penhasco mais distante que tiver, com muita dificuldade dos predadores chegar. E põe graveto para tudo que é lado, espinho. Só que lá no ninhozinho, lá onde eles criam os filhotinhos, é penugem, né? É fofinho, igual quando nasce um bebê, bercinho, né? Bonitinho, né? Tudo fofinho. A águia faz isso, só que lá longe, né? Para os bichos não ir lá atacar os filhotes. Olha que sabedoria que Deus dá para a águia. E aí, eles ficam cuidando, levando comida fresquinha para os filhotes. Quando os filhotes estão penugem, né, já está dando para voar, eles ficam voando por cima até os filhotes entender como é que bate as asas, dá exemplo para os filhos, sabe? Olha como ensinam a gente a criar filho. Qual é o exemplo, né? O Hernando Dias Lopes fala isso. Qual é o exemplo que muitas vezes nós damos para os nossos filhos? Então, gasta tempo com os filhotes. Sai um pouco fora do texto aqui, mas só para falar isso. Como é gostoso entender as coisas espirituais, ser cheio do azeite do Senhor. E aí, quando o filhote está no tempo de voar, aí eles voam e vai voar, liberdade, né? Só que ele fala lá no livro que tem uns filhotes que é preguiçoso, que é só dormir. Será que temos alguns filhos assim? Né, já tem pena para voar, tem asa, músculo para bater asa, mas só quer saber o alimento lá, né? De graça, facinho. Só que aí as águias vê que está na hora e eles não querem saber de voar. Aí a águia pega o filhote, leva lá em cima e solta. E ele, bobão, né, que não treinou, bater asa, e fica, cai aqui, cai ali, ela fica rodeando ao redor. Só que ela não deixa cair. Quando ele está prestes a cair, ela cata e leva de novo. Quantas vezes for necessário até ele voar. Gasta tempo. Por isso que aqui, falando das crianças, gastem tempo com seus filhos. Ensinem aos seus filhos. E se você só vai saber ensinar os seus filhos e dar exemplo para os seus filhos se você se encher do azeite. Se você tiver vasilha de reserva, azeite de reserva. Se não, chega uma hora que dá uns trabalhos danados, o azeite acaba. Aí você fica fraco. Não tem mais. Por isso que eu quero dizer para você, se enche do azeite para você ter uma vida de sucesso. Tá? Nós queremos ter vida de sucesso, mas se enche, tem aí uma vasilha de reserva. E olha só o que acontece com elas, né? No verso 8, ela está falando assim que arruma aí, né, um pouco de azeite, porque o nosso azeite da lâmpada estão apagando. Não tem reserva. Percebe aqui, mas a prudente dá uma resposta positiva e fala assim, não. Dá a impressão que essas prudentes são maldosas. Não, não é. Ela não é maldosa, essas prudentes elas não são maldosas. Ela está falando assim, não, para que não nos falte a nós e nem a vós outras. Ide antes aos que vendem, comprai-o. Vai comprar.
Tem um passeio nosso também, que nós fomos aqui em Santo Antônio do Pinhal, né? Perto de São Bento de Sapucaí ali. Tem um senhor lá que ele tem uma plantação de azeite, de oliveira que faz azeite. E aí nós fomos lá conhecer o lugar que faz azeite. E aí nós pensamos assim, vamos lá e nós vamos comprar azeite, né, meu bem? Só que não tinha azeite, só tinha as árvores, a safra tinha passado. Aí o senhor, que é o dono, falou para nós assim, falou assim, olha, vem tal mês, que é o mês da safra né, das azeitonas, e depois tem todo um processo, né, de fazer o azeite. Então aí eu vendo o azeite, porque agora eu não tenho azeite, que eu já vendi tudo, né, não tem mais azeite. Só tem as árvores lá, né, e tinha algumas frutinhas lá. E demora o processo. Você percebe que, às vezes, nós queremos as coisas de Deus assim e não queremos nos encher do azeite do Senhor. E na hora que falta o azeite, nós queremos, na hora, e não dá. Falta o azeite, não tem azeite. Então dá trabalho, sabe? Dá sair para comprar o azeite, ainda mais nessa hora da noite. Não tinha azeite. Eu estava lendo esse texto, lembrei de quando a gente foi lá, seco para comprar o azeite, né? Que o homem faz lá, né? Só que ele não tinha mais, ele tinha vendido tudo e porque tinha passado a safra. Às vezes a nossa vida, ela está assim, né? Nós queremos o azeite e vamos procurar o azeite até eu achar o azeite. Fica tarde. Vocês estão entendendo ou não? O que eu estou falando aqui são coisas espirituais, queridos. Eu não estou falando coisas desse mundo, estou falando coisa do céu. Jesus, ele quer transformar a nossa vida, mas ele quer que nós nos enchemos da presença do Espírito Santo, que é ele que faz a diferença na nossa vida. Nós queremos ser felizes, queremos ter sucesso, queremos ter uma família, isso e aquilo, queremos comprar uma casa, trocar de carro, mas nós não queremos, muitas vezes, nos dobrar diante do Senhor. Ou às vezes nós fazemos as coisas a olho, sabe? Deixamos o nosso velho homem fazer, ir na frente com os nossos próprios desejos. Ah, eu quero comprar um carro X, mas não oramos. Ah, eu quero uma casa tal, mas não oramos. Nós vamos e fazemos. E se atolamos em dívida, depois nós vamos falar para Deus assim, Deus me ajuda. E Deus pode até falar para a gente assim, eu não mandei você fazer dívida. Nós queremos jogar as coisas em cima das costas de Deus. Deus quer dar o melhor para nós. Mas Ele quer saber do nosso coração. Não sei se você está entendendo isso. Quero dizer para você que eu e a Maria, nós não somos perfeitos, mas longe disso. Longe. Gente, por favor, não me interprete querendo achar que, pensar que eu estou querendo ser o tal. Não. De maneira nenhuma. Eu só quero falar do resultado da fidelidade de Deus na nossa vida. Sempre quando a gente vai comprar alguma coisa, principalmente quando tem um valor mais elevado, mas demora, gente, para a gente comprar. Não ficamos com vontade e já vai lá comprar. Não. Vou falar que não está sendo gravado aqui. Eu e a Maria, nós estamos dormindo no colchão no chão. Tá? Não tem nada de errado nisso. Nosso dormitório pegou uns cupim lá, portei tudo, joguei tudo fora. Não tem nem cama e nem guarda-roupa. E estamos dormindo no colchão, no chão. Pintei lá o quarto e tal, dei uma reformada. Eu mesmo. E nós saímos para ver cama e colchão. Andamos. Não compramos, né, meu bem? Não compramos. Enquanto Deus não mostrar qual colchão que é e o preço que é, nós não vamos comprar. Ele é que vai mandar nós comprar. Sabe? Não saímos assim, eu vou comprar. Não. E não é nem porque eu não tenho dinheiro para comprar. Porque o dinheiro não é meu, é dele. Eu sou administrador das bênçãos que ele já me deu. Então, nós não fazemos. Não sei se amanhã a gente vai sair de novo em outros lugares para ver. Então, ora. Oração. O carro nós queríamos trocar já fazia mais de um ano.
E vai, e olha e tal. Nós demora a comprar as coisas, né? Porque nós ficamos buscando a resposta de Deus. E quando Deus faz, Ele dá o melhor. E não sentimos dores. Porque as bênçãos do Senhor não acrescentam, está escrito na palavra, não acrescenta dor. Se tem alguma coisa acrescentando dor, então você vai se arrepender e vai falar, Deus, me perdoa. Só que as consequências, elas vêm. E aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É só não deixar aquele negócio ficar frutificando mais. Porque a semente cai e nasce de novo. Você já viu? Nossa, a gente lá na roça, a gente dava um jeito de carpir os matos antes que ele desse semente. Porque se ele cria semente, a semente cai, nasce uma sementeira da mesma espécie. E se a gente não carpir logo antes da semente, cai semente de novo. Então fica esse ciclo, sabe? Não para nunca. As maldição, desgraça na nossa vida. Então, se tem alguma coisa, sabe, que está dando errado, corta isso logo. Não deixa produzir semente, porque a semente cai de novo e vai nascer de novo. E você nunca vai sair do atoleiro. Mas isso você só vai aprender se enchendo do azeite. Enche-se do azeite. Pega uma bacia e enche, além das que você já tem. Não deixe se apagar. Está dando para entender ou não? Se não der, nós já oro e falo, bora e tal. E aí vocês, né? Aí vai na internet, pega uma pregação daquelas pessoas que pula e grita e fala um monte de coisa que Deus está dando uma chave, que Deus está mostrando não sei o quê. Deus não está mostrando chave, nada. Deus está mostrando a palavra dele para você se encher do Espírito. É isso que nós precisamos. Casa, carro, isso é consequência da nossa obediência. É isso. Porque tem gente que fica, sabe? Eu quero que tal, porque aquela igreja, porque lá o cara não sei o quê. Dá licença. Ouça a palavra de Deus e aprenda. É isso. Evangelho é isso, irmãos. Evangelho é isso. Vamos para frente que eu preciso terminar aqui. Né? Veja bem no verso 9. Mas as prudentes responderam não, né? Para que não nos falte a nós e as outras. Ide antes e vai comprar. A graça de Deus, vamos dizer assim, a graça, Deus deu uma graça para o Cláudio. Deus deu graça para ele. Aí o Léo está sem graça, né? Um exemplo assim. O Léo está sem graça. O Cláudio está cheio da graça que Deus deu para ele. Aí o Léo não tem graça. Ele, né, não... Aí na hora que a lamparina do Léo estiver apagando, aí ele vai querer a graça do Cláudio. Aí o Cláudio vai falar, não, porque a graça de Deus é exclusiva para cada um. A graça que Deus me deu, Ele não vai tirar de mim para dar para você. Você já tem a graça que Ele te deu. Você está entendendo? Tá claro isso? Se você crê que você tem a graça de Deus e você desperdiçou a graça, não foi prudente nem nada, agora você vai querer a graça do outro? Foi isso que a prudente falou, não. Está entendendo? Falou, não, essa graça poderosa que Deus me deu é minha. Se eu te dar da minha, ele ainda não sabe a hora que ele vai chegar, pode faltar para mim e para você também. Aí fica, né? Não, a graça é minha. Então Deus te deu graça, fique com a graça, se enche da graça, se enche do Espírito, viva a fé no Senhor. Porque não vai, sabe, Deus não vai tirar a graça de um para dar para o outro. Ele já deu a graça dele para nós. Já foi dada, está lá em Efésios, né? A graça dele foi dada. Não é que ele vai dar, já foi dada. Já foi dada.
Aí a gente vai finalizando aqui. Porque, veja bem no verso 10. E saindo elas para comprar, olha só, ela saiu para comprar. Foi atrás do azeite. Não acha azeite essa hora, em qualquer lugar. O comércio está fechado. Se é uma época que não é a época da safra, fica mais difícil ainda. De repente, né, se o comércio está fechado e tivesse a época das azeitonas, quem sabe elas corriam lá na fazenda do cara lá, do produtor de azeite, e batesse lá na janela, lá na fazenda, puxa vida, estou precisando aqui de um azeite aqui, rapidamente, quem sabe, né? Mas não era nem... Podia ser que não era safra, e o comércio está fechado, e até achar, demorou, né? Demorou demais. Então, elas saíram para comprar, e logo aí, depois, quando ela saiu, chega o noivo, no verso 10. E os que estavam apercebida entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Analisa a festa de casamento, é o noivo, né? As bodas. Ele chega. Essas que tinham azeite entraram com ele. Fechou a porta. Aí as outras chegaram. Dá vontade de ficar falando aqui até amanhã. Mas, veja bem. Aí fechou a porta. E mais tarde, está escrito aí no verso 11, mais tarde? Mais tarde, olha lá, mais tarde. Por que nós precisamos deixar as coisas para mais tarde? Não tem pressa, não? Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Eu estava estudando sobre isso, que lá na época do casamento, na festa, quando todas as pessoas estavam já na casa, na hora da festa, que fechava a porta, não podia mais abrir a porta. Porque havia estranhos que podiam chegar nessa festa e acabar com a alegria da festa. Você é estranho ao reino de Deus, que está com as vasilhas sem reserva? Ou você está com as vasilhas cheias de azeite de reserva? Porque na hora que o noivo chegar, você tem azeite, você tem a lamparina acesa. E ele vai chegar. Jesus vai voltar. A segunda vinda de Jesus está para acontecer. Aqui ele está falando de algo muito profundo para nossos dias de hoje. Estamos vendo, sabe, tanta coisa acontecendo. E nós não podemos ficar com as nossas vasilhas vazias. Amém? Então, eu quero deixar essa mensagem no seu coração. Não deixar para mais tarde. Você se enche do Senhor, né, porque a porta pode estar fechada mais tarde. Ainda dá tempo. Ainda é tempo de encher as nossas lamparinas. E além das nossas lamparinas, fazer como essas prudentes fizeram. Além das suas lamparinas cheias, elas tinham uma vasilha de reserva. Faz isso, queridos. Olha, se você não quiser fazer, também não tem nada a ver com isso. Só estou falando. Igual foi falado aqui. As nécias foi pedir azeite para outra lá, para as outras. Ela falou, não. A nossa salvação ela é individual. Eu não posso salvar minha esposa. Eu não posso salvar você. Ela não pode me salvar nem salvar o Mateus. É uma responsabilidade de cada um de nós viver na presença do Senhor, buscar, dar crédito à palavra de Deus. Viva isso na sua vida. Clame ao Senhor, se arrependa dos pecados. Às vezes, hoje em dia, a gente nem mais fala de pecado, né?
A gente, sabe, se falar em pecado, a igreja esvazia. Ai, meu Deus do céu, acho que talvez é por isso que essa igreja não enche. Mas eu vou fazer o quê? Quem quer coisa séria vai andar na palavra de Deus. Quem quer coisa séria vai encher as suas lamparinas do Espírito Santo. Quem quer coisa séria, além disso, vai andar com as suas vasilhas com reserva. E essa reserva é a sua vida particular com o Senhor. Sabe, não adianta eu ficar aqui massageando a cabeça de ninguém, gente. Não adianta. Não adianta. Eu vou ser cobrado e muito, muito. Eu tenho medo disso. Tenho temor disso, quer dizer. Porque a salvação, ela é individual. E no verso 13 o Senhor fala assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ele está falando dele mesmo. O noivo é ele. Ele vai voltar, não sabe se é essa noite, se é amanhã cedo, se é o ano que vem. Mas nós estamos esperando. Está cansado de esperar? Enche de azeite. Está com a lamparina lá no fundo, querendo apagar? Enche de novo. E você busca o azeite na presença do Senhor. É na presença dele. Na sua oração, na sua palavra, né, no seu arrependimento, no seu derramar, na sua confissão. Falar para o Senhor, sabe que nós não somos nem um anjinho não, viu gente? Nós somos pecadores. Nós precisamos falar para ele: Deus, olha, meu Deus, eu não quero, né? Pequei, errei, pensei, fiz, sei lá, mas por favor. Mas pastor, eu nem me arrependo, eu não consigo me arrepender. Então fala para ele que você não consegue se arrepender. Fala assim: ó, Deus, eu não estou conseguindo nem me arrepender. Estou com raiva do meu marido. Aí estou com raiva da minha mulher. Mas aí você fala para Deus, fala assim: mas eu sei que o Senhor é poderoso para tirar isso do meu coração. Estou com bronca do meu chefe. Ai, meu chefe vive no meu pé. Ora por ele, fala: Deus abençoa aquele homem, aquela mulher, aquela chefa, aquele chefe. Sabe, ora. Né? Deus tem algo maravilhoso. É nisso que você se enche do azeite do Senhor. Está lá em Jeremias 29, né? 11, 29. Orem, né? O povo lá tudo desanimado lá na Babilônia. O povo lá, né, não tinha mais esperança. Deus manda Jeremias escrever a carta para eles: eu aqui sei que pensamento que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Orem pelos governantes, orem por essa nação, casem-se, plantem, né, edifiquem casas, porque Deus, Ele é conosco. Amém? Vamos ficar de pé. Passei 4 minutos do horário, mas eu quero que você saia daqui com a sua vasilha de reserva. Se você chegou aqui esperando outra coisa, Deus falou assim que é para você se encher do azeite dele, do poder, do Espírito dele. E além disso, pode ser que o noivo demore um pouquinho, ou talvez não, mas tenha uma vasilha de reserva. Você não vai esquecer disso, não? Eu vou falar para você de novo. Tenha uma reserva. Aí é com você. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Essa palavra que o Senhor falou, Pai, não foi somente para a igreja que está aqui, sentada nessas cadeiras, mas para mim, principalmente. Eu sou o principal que preciso estar cheio, Senhor, da Tua presença e de ter, Pai, uma vasilha cheia da Tua graça, do Teu poder, do Teu Espírito, para que eu possa caminhar, para que eu possa sonhar, para que eu possa guiar, Senhor, as coisas que o Senhor tem colocado na minha vida, na minha responsabilidade. E é por isso, Pai, que eu quero agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor. Aqui está a Tua igreja, Pai, que veio buscar a Tua presença. E peço que o Senhor enche cada um deles, Pai, cada pessoa, ó Deus, que o Senhor venha encher do Teu azeite, do Teu Espírito Santo, Pai. Esse azeite que simboliza o Espírito do Senhor, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Meu Deus, que todos possam sair daqui fortalecidos, renovados, e que essa semana eles possam encontrar, Senhor, a força do Senhor naquilo que eles vão fazer, naquilo que eles vão
naquilo que eles vão realizar, Pai. Abençoa a vida espiritual principalmente. O Senhor conhece a realidade de cada uma, as dificuldades, Pai, as lutas, as guerras que muitos estão vivendo, Pai. Mas o Senhor é aquele que dá a vitória. Essa é a vitória que eu te peço para a tua igreja, Pai. Ó Deus, que todos saiam daqui cheios da tua presença, do teu azeite, Pai, do teu Espírito Santo, e que o objetivo disso tudo é para glorificar o teu nome, Jesus. É que o teu nome seja honrado através da nossa vida, através da nossa família, através da tua igreja. Em nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, uma ótima semana. Amém.